E aí galera, bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Hipsters Portfólio Dev, onde a gente cria um projetinho do zero até o final junto com vocês. E hoje vai ser um pouquinho diferente. E a gente está aqui com o Felipe Lauar, que ele é engenheiro de Machine Learning da Cantev lá na França e também é host do podcast Vida com IA. Tudo bem, Felipe? E aí, Fabrício, e aí, galera, tudo bom? Tudo ótimo, bem-vindo aqui, cara. Mas bom, como eu mencionei, o episódio desse mês vai ser um pouquinho diferente. O Felipe ele já gravou com a gente a entrevista de emprego tech, então o link vai estar aqui na descrição para você ver como que é uma entrevista de emprego, com as perguntas e um projetinho ali que você poderia ser perguntado, poderia ser pedido para você fazer numa entrevista de emprego para um cargo de pessoa engenheira de Machine Learning, que é o cargo do Felipe, mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente não vai fazer exatamente um projeto do zero até o final, mas o Felipe ele vai mostrar pra gente como ele criou o portfólio dele, o portfólio dev dele, na verdade, para primeira ou a segunda ou para vagas de emprego no geral, né? Desde que ele estava estudando para ser uma pessoa que trabalhava com engenharia de machine learning até conseguir realmente um trabalho. E no final a gente vai focar em um desses projetos que tem a ver com CNNs, né, as redes neurais convolucionais com células de câncer, se não me engano. É isso mesmo, Felipe? Eu acho que é um exame de Papa Nicolau e aí para detectar se é câncer ou não. Perfeito. Então, vamos começar aqui esse episódio de hoje. Bora lá, Felipe. Beleza, então, como o Fabrício falou, eu quis trazer para vocês um pouco como que eu criei meu portfólio. A maior parte desse portfólio ele foi criado antes que eu consegui meu primeiro estágio, mas eu continuei atualizando um pouco. E aí, eu acho que o que é interessante falar é que o maior objetivo é você conseguir sua primeira oportunidade. Porque a partir do momento que você consegue sua primeira oportunidade, você só precisa se provar lá dentro. E aí, se você for bom, você trabalhar bem e for, né, quiser aprender mais coisas, você vai crescendo dentro da empresa e aí outras oportunidades vão chegar. Então hoje eu foco praticamente zero em ter um portfólio, eu foco mais em realmente fazer um bom trabalho e as pessoas veem que eu tô fazendo um bom trabalho e tudo mais. E só uma dica também, postar coisa no LinkedIn ajuda bastante. É uma coisa que eu não faço tanto, mas eu vejo amigos meus que fazem e realmente ajuda, os recrutadores entram em contato. Então esse Você aqui é o meu portfólio. Postar coisas como postar artigos ou postar projetinhos ali, por exemplo, o link do projetinho que você fez no GitHub? Os dois. Eu vejo a galera que quando sai artigo novo, e agora tá saindo muita coisa, eles dão um resuminho rápido do artigo. E eu vejo gente também que pega um mini projetinho. Por exemplo, tem muita gente fazendo coisa de RAG, eles postam no LinkedIn e tal. Eu vi um cara que fez RAG pra língua árabe, e aí ele dividiu em 5 séries e tal, e aí no final, tipo, tinha uma galera compartilhando. Então, assim, tem gente que sabe fazer bem o marketing, né? Uhum. Então, aqui o projeto que eu fiz, e tá tudo em inglês, eu vou falar tudo em português, mas eu fiz tudo em inglês porque eu tava na França. E mesmo vocês estando no Brasil, eu aconselho a fazer as coisas em inglês, caso vocês saibam falar. Se vocês não sabem falar inglês, eu aconselho a aprender inglês, porque é muito importante pra nossa área. Sim. E aí, o que eu fiz é que, como eu tenho podcast, cada episódio técnico que eu gravava, eu colocava um conteúdo pra galera ver como que coda ou como que funciona na prática o que eu tava explicando lá na teoria. Então aqui no meu, eu falo do meu podcast e tal, e aí tem os episódios, aqui embaixo tem os episódios e aqui os códigos que o pessoal pode ver. E uma coisa muito importante é sempre que você for ter um portfólio, deixa os códigos rodáveis pra galera que vai testar. Normalmente o entrevistador, a pessoa que vai olhar seu currículo, ele não vai testar seu código, mas é bom você deixar aqui porque não é só pro entrevistador, mas é também para ajudar a comunidade, né? Então aqui tem várias coisas. E hoje eu vou focar mais nesse Kaggle Challenge, que foi um desafio que teve na faculdade aqui na França, que por acaso eu ganhei. E aí eu vou falar um pouco para vocês como que eu criei a solução nesse desafio. E essa foi uma das soluções que eu usei muito nas entrevistas. Porque quando você faz entrevista, a galera vai querer, e você não tem muita experiência, o pessoal vai querer entrar nos seus projetos que você fez na faculdade. E aí, como todo mundo faz projeto, você tem que se diferenciar. Então, por que você fez mais do que os outros? Por que você merece mais do que os outros? Dado que todo mundo tem mais ou menos a mesma experiência, todo mundo estudou mais ou menos nas mesmas faculdades e viu as mesmas coisas. Então, isso é muito importante. E aí, só para entrar aqui rapidinho, qual que foi esse desafio? Na verdade, foram 2 desafios. Um era um desafio de classificação binária, para dizer se era câncer ou não, e o outro era um desafio multiclass, eram os mesmos dados, só que a variável target era um pouco diferente. Então um era classificação binária, o outro era multiclass, para ver qual tipo de célula era essa. Eu não quis entrar muito, e aí
E você não é um biotecnólogo, você não sabe nada de células de biologia. Né? Não é eu. E aí, esse aqui eu cheguei, o Multiclass eu fiquei em segundo lugar, eu tava em primeiro e aí o cara basicamente passou 8 posições e me ganhou. E no outro eu fiquei em primeiro lugar. E legal. Eu mantive o primeiro lugar. Foi bem legal. E aqui eu vou agora compartilhar o notebook com vocês. Conseguem ver minha tela direitinho? Sim, dá pra ver bem. Pra quem não conhece, pessoal de casa, o Kaggle, explica pra gente, Felipe, você que conhece melhor, na verdade. O Kaggle ele é uma plataforma de competição de machine learning, né? E aí as empresas, elas vão colocar problemas lá que elas querem que sejam resolvidos, e o pessoal do mundo inteiro vai tentar resolver esse problema, e aí você tem um prêmio no final. Tem tanto competições que valem dinheiro e competições pra galera aprender. E o Kaggle é muito legal porque, além disso, tem dataset que você pode pegar lá e usar no seu problema, ou mesmo na sua empresa, e também tem muito conteúdo lá pra você aprender. Você consegue tanto aprender com as soluções das outras pessoas, como com as discussões que a galera tem lá, é bem legal. Uhum. Eu, inclusive, eu estava aprendendo agora, mais recentemente, fazendo as formações de Machine Learning, aqui na Lura, inclusive, e outras também, fazendo a Postec na FIAP, porque eu estou fazendo Postec em dados e Machine Learning por lá, e eu comecei a me aventurar nos desafios do Kaggle. Eu fiz o primeiro, inclusive, aquele que todo mundo faz, que é o do Titanic, acho que eu ia até te mandar, né, Felipe? Você me mandou. Então, eu incentivo que vocês façam isso realmente, como o Felipe está mostrando aqui o challenge, né, o desafio que ele fez. Inclusive do Titanic, eu acho que a galera quebrou o desafio porque acharam uma forma de vazar uns dados de teste e tal. E se você for ver lá o leaderboard, o accuracy de teste é 1. Tem vários com 1, é verdade. Porque a galera conseguiu quebrar o dataset de teste. Mas enfim, como eu falei, tá tudo escrito em inglês. E aí basicamente o que eu fiz... Assim, isso também foi um relatório da faculdade, então eu tive que colocar bonitinho. Mas é legal ver porque você não pode simplesmente jogar código no seu projeto. Você tem que explicar o que você tá fazendo e o código tem que estar limpo. Porque não adianta só se fazer um negócio lá e o código tá super feio. Porque se eu ver isso, eu não vou passar a pessoa pra entrevistar ela, né? Você fala isso porque você atualmente também é um entrevistador na sua empresa aí na França, né? Eu coordeno o processo de entrevista da minha empresa, eu coordenava para os estagiários e agora eu coordeno para a galera full time. Eu já entrevistei mais de umas 200 pessoas, então assim... e aí eu gosto bastante de falar sobre entrevista. Só uma coisa muito interessante que a galera acha que o objetivo da entrevista é você se provar para o entrevistador. Mas quando você pensa na visão da empresa, o objetivo da entrevista é você achar quem são os melhores. E aí, quando você acha quem são os melhores, a entrevista ela muda de lado. A partir do momento que você consegue identificar que a pessoa ela é muito fora da curva. Aí você começa a ser o entrevistado. Você, pessoa da empresa, você tá tentando provar pra esse cara ou pra essa menina que a sua empresa é o melhor lugar pra ela trabalhar. E eu tava conversando com o Fabrício antes, que uma coisa que eu gosto muito de fazer é, quando eu tô entrevistando, eu faço muita pergunta, principalmente se a pessoa sabe muito. Porque se eu fizer a pergunta básica, o camarada vai chegar lá e vai responder. O meu objetivo é chegar até o ponto que ele não sabe, e aí tentar fazer junto com a pessoa esse ponto que ele não sabe. E aí é legal porque tanto você vai desafiar essa pessoa, e aí ela vai querer trabalhar com você. Então eu acho bem interessante essa parada de entrevista. Excelente ponto. Beleza, então aqui tá obviamente tudo em inglês, mas eu explico basicamente qual que é o problema e tal. Então eu falo que tem um problema binário, depois tem um problema multiclasse, daí a gente tem 9 classes no problema multiclasse e tudo mais. Aí eu falo um pouco sobre o que eu testei, e eu falo um pouco também da literatura, se eu não me engano. Eu até citei aqui os papers que falam das coisas. Então, assim, eu tentei fazer uma parada interessante, até porque eu tava valendo nota isso. Então, e aí eu vou disponibilizar isso pra vocês, obviamente, então vocês podem dar uma olhada depois. E aí, aqui são o que eu tô importando e tal, né? Então eu uso PyTorch para fazer, e Pandas para dar uma lida nos dados, e Matplotlib para visualizar as informações. Esse projeto eu fiz tem uns 3 anos e meio, quase 4 anos, então hoje eu faria diferente, mas assim, acho que foi um bom momento para aprender, e é quando eu também estava buscando essa minha primeira oportunidade, né? Então aqui eu vou definir os hiperparâmetros, é a primeira coisa que eu tenho que fazer, e aí fica bem claro aqui para mim o que está acontecendo, né? Então, quando eu vou instanciar a rede e tudo mais, os parâmetros de treinamento, o batch size, aí aqui eu testo para ver se tem CUDA ou CPU. É muito importante quando você está fazendo um código de Deep Learning, você deixar ele rodável tanto para CPU quanto para GPU. Então, você não vai precisar de ficar mudando o código toda hora, dependendo do ambiente que você está.
é interessante você deixar seu código agnóstico a isso, então você vai colocar o device sempre para rodar, que aí nesse caso ele vai verificar se o CUDA está disponível ou não, e nesse caso ele não está disponível, então a gente está usando CPU, porque eu estou local aqui. Aí, uma parte de utils aqui, que é, eu implementei a classe dataset do PyTorch. Então aqui eu pego a minha base de dados, que está numa classe e tudo mais, e eu crio uma maneira de ler ela e colocar no PyTorch. E aqui eu coloquei como um parâmetro do meu dataset se o problema é o problema binário ou o problema multiclasse, para não ficar precisando de codar duas vezes. É só com esse parâmetro aqui eu controlo. E eu sempre coloco aqui a transformação para a gente usar de Data Augmentation, e aí durante o projeto vocês vão ver que isso é bem relevante. A gente sempre tem que criar uma classe dessa ou a gente consegue importar de classes prontas? Acho que hoje em dia com Hugging Face, e dependendo se o seu dataset está bem padrãozinho, acho que você consegue fazer sem codar a classe dataset. Com Hugging Face eu sei que tem como, porque eles já fizeram uma implementação em cima da classe dataset. Mas assim, é bem tranquilo de codar, você só precisa de inicializar e pegar esse método getItem, também o tamanho. Né? O tamanho é a quantidade de coisas que você está iterando, e o getItem é como que o modelo vai... a cada iteração, como que ele vai pegar os dados, né? Então, o que ele vai fazer? Você vai, por exemplo, aqui eu aplico um pré-processamento e tudo mais, mas eu sei que o Hugging Face eles codaram uma coisa por cima. E isso é PyTorch, né? Se a gente fizer em TensorFlow e Keras, é bem mais fácil. Mas hoje em dia quase ninguém usa TensorFlow e Keras. Eu aconselho usar PyTorch. Por que hoje em dia ninguém usa o Keras e o TensorFlow? Olha, pra ser sincero, eu não sei nem se a Google ainda tá usando o Keras e o TensorFlow. Mas é porque a comunidade, ela adotou o PyTorch, assim. Eu acho que você tem muito mais liberdade usando o PyTorch. A comunidade do PyTorch, você tem o pessoal que eles respondem bastante, se for no fórum do PyTorch. O Hugging Face é codado em cima de PyTorch. Você tem várias bibliotecas, tipo PyTorch, o frameworks, tipo PyTorch Lightning e tudo mais. E eu acho que o pessoal... E a maior parte dos modelos, eles são codados em PyTorch, né? OpenAI usa PyTorch, o Hugging Face, o PyTorch é mantido pelo Facebook, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos por causa disso, mas eu não sei exatamente por que não. Eu prefiro o PyTorch e eu já usei os dois. Perfeito. Beleza, então aqui eu faço um pré-processamento nos dados, né? Então, aqui eu pego a transformação. Então, tem vários tipos de transformação que a gente tem que aplicar. Essa aqui, em particular, a normalização, ela é muito importante, porque o modelo ele é pré-treinado com uma normalização específica. E aí, se você não aplicar a mesma normalização que o modelo foi pré-treinado, você provavelmente vai ter problema. E aí, uma coisa que o Hugging Face faz muito bem é que, como o modelo, quando você treina um modelo, você tem que submeter também a config do modelo, né, a configuração. E aí, quando você faz o loading do modelo, a parte de pré-processamento, ela já está dentro do Image Processor, no caso de CNN. E aí, você não precisa ficar esperto com isso. Mas eu lembro que nos meus primeiros resultados foi bem fraco. E eu não sabia por quê. E aí, depois que eu fui pesquisar e tal, eu vi que eu não estava usando o mesmo pré-processamento que o modelo tinha sido feito no ImageNet, né? E como o modelo foi pré-treinado no ImageNet, esses aqui eram os parâmetros que eu tinha que usar. Mas no Hugging Face isso já tá, por exemplo, tudo pré-pronto para você. Aí aqui eu só instancio qual que é o caminho dos dados e tudo mais, eu instancio o dataset. E aí só uma coisa sobre PyTorch, aqui quando a gente está instanciando o dataset, a gente não está carregando os dados na memória. Porque aqui, às vezes, a gente está falando de, tipo assim, de gigas e gigas, ou mesmo teras de dados. E aí você não consegue carregar isso na memória. Então, o que é interessante do PyTorch é que a classe dataset, ela vai carregar imagem por imagem só no momento que ela tem que ser carregada. Isso tem prós e contras. Se o seu dataset ele é muito pequeno, não vale a pena você ficar carregando a imagem toda hora na memória. É melhor você já carregar tudo e aí só puxar da memória vai ser bem mais rápido. Mas se você tem um dataset muito grande, que não dá para carregar tudo na memória, é melhor você carregar uma por uma. Então isso aí são detalhes de implementação que vocês têm que ver. Mas assim, como primeiro projeto, acho que se vocês conseguirem explicar isso, o entrevistador vai ficar bem contente. Uma coisa importante, aqui eu comentei tudo de transformação de dados, mas normalmente a gente coloca a transformação de dados no treino para diminuir o overfit, né? É o que a gente chama de Data Augmentation. E aí por quê? Porque senão o modelo ele vai simplesmente gravar os dados de treino. E aí quando a gente está aplicando essas transformações, pode ser color jitter, né? Que é mudando um pouco a coloração, horizontal flip ou vertical flip, né? Ou tem a rotação também, que é muito usada. Acho que esses dois aqui eu não usei, não. Inclusive, uma coisa interessante, esses flips, eles podem ser problemáticos dependendo dos seus dados.
Então, por exemplo, se você está prevendo o dataset MNIST e você faz um vertical flip, o 6 vira 9. Sim. Então você não pode fazer. Então são coisas... Você sabe, MNIST é aquela base de dados clássica, né, de machine learning, que você tem que reconhecer letras e números que são escritos à mão, né? Exatamente. E nesse caso, como eram células de câncer, eu acho que fazer esse random e horizontal flip era até interessante, porque dependendo de como que os dados foram capturados, isso podia ajudar. A rotação, a mesma coisa e tal. Então eu conseguia diversificar bastante os meus dados, só com esses parâmetros aqui, com essas argumentações aqui. Então vale bastante a pena. E aí no teste, assim, você pode até colocar a Data Augmentation no teste e tal, mas normalmente a gente não coloca. Mas sempre lembra que a normalização tem que ser a mesma. Sim. Aí aqui eu loadei os dois datasets, né? Tanto o multiclasse quanto o programa binário, e aqui é só uma visualização. Então, a gente tem aqui as células anormais e as células normais, então eu plotei para visualizar mais ou menos para entender o que está acontecendo. E uma coisa que eu já vi é que as células anormais normalmente têm um preto. Sim. Assim, eu não, como você falou nisso, eu não sou nada especialista, mas assim, não parece um problema tão difícil. Apesar de que essa aqui tem um pretinho no meio, mas parece que é uma célula normal, né? E aí depois, eu fui tentar entender o que estava acontecendo no problema multiclasse, né? E aí, nem tem a explicação do que é cada classe, ele só falou, tipo, classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu falei assim, eu só plotei aqui porque o professor pediu pra plotar. Mas eu realmente não tenho a menor ideia da diferença entre elas, e aí fica o modelo com o objetivo de aprender isso. Uma outra coisa que foi interessante de ver é quando a gente tem um problema tanto binário quanto multiclasse, como que tá o balanceamento desse dataset, e isso aí pode influenciar o jeito que a gente treina, né? Porque quando você tem classe pouco representado, isso pode ser um problema. Então, às vezes a gente pode tentar aumentar o dataset da classe minoritária usando mais Data Augmentation, né, e tudo mais. Ou a gente pode... Como é que fala? Pode tentar... Assim, tem gente que um tempo atrás estava tentando gerar imagem com GAN, mas eu nunca vi um projeto que isso realmente funcionou. Tem como você usar Class Weight, né, que é aumentar a loss para uma classe específica para tentar fazer com que ela fique mais relevante, menos ela tendo menos representação. Então são coisas possíveis. Eu lembro que eu testei várias coisas, mas acho que só a augmentação de dados foi suficiente. Aí aqui a gente vê que tem 45% de uma classe, 55% da outra, então tá bem balanceado, não tem problema. E aí quando a gente vai pro problema multiclasse, aí aumenta um pouco o desbalanceamento, né? A gente tem classe aqui com 3.5%, 4.3% de representação dos dados, então aqui foi um pouco mais problemático e eu fiz essa parte de augmentação de dados. Tá. Aí aqui eu falei só um pouco os modelos que eu testei, né? Então eu testei ResNet 18, 50 e na época essa EfficientNet, que agora tem até a V2, ela era o estado da arte, só que ela demorava bem mais para rodar, mesmo ela sendo eficiente. E se eu não me engano, na minha solução final eu usei ResNet, porque dava para treinar por mais tempo. Pergunta, hoje em dia você usaria o quê? Eu usaria ResNet. ResNet mesmo. Tá. Assim, foi até engraçado, porque eu não sei se você conhece esse paper, tem um paper que fala sobre um fenômeno chamado Double Descent, já ouviu falar? Não conheço. Então, é um fenômeno que acontece nas redes neurais, que depois, tipo assim, a curva da loss de uma rede neural normalmente desce, e depois ela sobe. Quando ela sobe, quer dizer overfitting. Só que a galera viu que se você deixar ela treinar por bastante mais tempo, depois de overfitar, ela continua descendo. E aí é esse fenômeno do Double Descent. E aí depois que a gente descobriu isso, eu e um amigo meu a gente testou, e só pegando uma Reset 18, treinando por mais de 100 épocas, a gente conseguia bater os meus resultados, que eu usei múltiplos modelos, né? Eu usei em Ensemble, e só uma Reset com Double Descent ia ganhar tanto no multiclass quanto no binário. Então foi interessante. Fica a dica aí pro pessoal. E hoje, provavelmente, o que eu faria um ensemble maior, né? Eu fiz um ensemble de 5 redes sendo a mesma rede sempre. Hoje eu faria um ensemble mais diverso. Aí aqui eu inicializo o Optimizer e a Loss, né? Aqui eu não inicializo o Optimizer porque como eu tô fazendo um ensemble, que no caso eu chamei de cross-validação, mas na verdade era mais um ensemble, eu inicializo o otimizador a cada iteração, né? A cada modelo que eu tô treinando. Então não dá pra inicializar ele aqui.
Então, aqui basicamente a gente vai entrar no loop de treinamento, né? Então é uma função que eu chamei de cross-validação. Você pode ver um pouco como uma cross-validação, mas também você pode ver ela como um ensemble. Foi um pouco dos dois. E aí aqui eu uso um early stopping. Tem até que ver qual early stopping que eu usei. Eu usei um early stopping de 5 e eu usei o máximo de 20 épocas. E aqui como fold eu acho que eu usei 5 folds, então eu treinei 5 modelos. Não é uma cross-validação porque eu não estou otimizando hiperparâmetro, né? Eu estou pegando o melhor dos 5 modelos usando conjuntos diferentes de treino e validação. Sim. Hoje eu faria um pouco diferente porque eu pegaria quais são os melhores hiperparâmetros e daí eu treinaria os modelos com o dataset completo. O que eu não fiz, eu peguei 80% do dataset e treinei 5 modelos com 80% do dataset. Sim. Então aqui basicamente eu estou splitando entre 5 folds, né, que foi o que eu escolhi, e aí eu pego os IDs de treino, os IDs de teste, daí eu pego esses IDs e instancio os data loaders. Uma coisa bem importante quando você for instanciar um data loader, sempre dá o shuffle nos seus dados, que é embaralhar os dados. É muito importante, porque senão o modelo ele vai aprender a ordem dos dados e isso é problemático com múltiplas épocas. Então usar o shuffle ele é bem importante. Aqui eu usei Reset 50, não foi Reset 18, mas hoje eu usaria provavelmente a 18 treinando por mais tempo. Então aqui eu pego a Reset 50, eu altero a última camada para ela ser... Como é que fala? Para a quantidade de dados, né? E aí a quantidade de dados, ela vai ser ou de classes, ou ela vai ser binária ou multiclasse, e aí tá vindo do argumento. Então tá tudo bem parametrizadinho, isso é muito bom para um portfólio. Aí aqui eu instancio o otimizador, né? Porque eu só posso instanciar o otimizador depois de instanciar o modelo, porque o otimizador ele recebe o modelo, os parâmetros do modelo como input. Aí aqui eu só tô printando para saber qual fold que eu tô indo, né? Se é o modelo 1, 2, 3, 4 ou 5. E aqui é o loop de treinamento, então eu sempre seto o modelo pro modo de treinamento. Eu acho que eu podia ter feito isso antes, aqui eu devo estar perdendo um pouco de tempo de estar fazendo isso dentro do loop. Eu pego o batch data, e o batch data tá vindo do dataset, então se a gente for lá em cima de novo, a gente vai ver que o meu dataset ele vai retornar a imagem e o label. Então, aqui eu tô recebendo como output do batch data a imagem, que é o input e o label, e os labels. Aí eu sempre passo elas pro device, então se você estiver rodando em CPU, você não precisa fazer isso, mas como eu fiz o código para rodar tanto em CPU quanto em GPU, você sempre vai passar ela pro device. Aí que você vai sempre zerar o gradiente do seu modelo. Isso aqui é o training loop que sempre todo mundo faz no PyTorch, né? Se pedir pro ChatGPT, ele vai te dar isso aqui. Aí você tem o otimizador, zero grade, aí você tem o output, que é o modelo, você está fazendo um forward aqui. Aí eu pego o torch max, aí eu pego a predição, a loss vai ser o output com os labels, aí eu vou fazer um backward e vou fazer um step no optimizer. Talvez uma coisa que eu testaria hoje em dia é usar um scheduler para ficar alterando a loss durante o treinamento, isso daí pode ajudar. Isso ajuda muito com Transformer. Com CNN eu não sei o quanto que ajuda, mas na época eu nem sabia que isso existia. E aí eu só tô colocando a loss e colocando aqui a métrica, que nesse caso a gente estava usando um Matthew Correlation Coefficient, que é a métrica que estava sendo usada nesse desafio. E aí depois eu boto o modelo para avaliar, eu faço uma passagem nos dados de validação, e aí dependendo se melhorou ou não, eu atualizo o modelo. Se não melhorou, eu não atualizo, e dependendo quanto tempo que ficou sem melhorar, eu paro o treinamento e vou pro próximo. E eu faço isso N vezes. E uma coisa importante para prestar atenção aqui é que o código está 100% comentado. Então acho que isso para um projetinho ele é bem importante. Hoje, no meu trabalho, a gente praticamente não comenta o código. A gente deixa a variável mais do que explícita para não precisar de comentar. E aí, se precisar de comentar o código, a gente coloca aqui na função, né? A gente abre aqui a docstring, e aí na docstring a gente explica o que está acontecendo aqui nesse summary, se a função ela for mais complexa. Hoje, o que eu faria provavelmente é que eu melhoraria o nome das variáveis, né? Então, tipo assim, labs, isso aqui é péssimo, né? Não é um bom nome de variável.
Mas em geral, e Criterion como critério de loss, eu não sei se é um bom nome, mas acho que em geral tá bem escrito o código, até porque a gente era avaliado em relação a esse código, né? Uhum. E aí eu rodava a minha função, aí a função ela retornava o Best Model Weight, porque com os pesos do modelo eu ia relançar esses modelos para depois eu fazer a predição final, né? Sim. Dependendo se você estiver usando Hugging Face, você não precisa retornar os pesos, né? Você pode salvar o modelo, aí vai ficar bem mais fácil. Eu não queria ficar salvando vários modelos em memória, então por isso que eu só salvei os pesos. Foi mais tranquilo. Dependendo do quão grande é o modelo, você não vai conseguir salvar os pesos. Você vai ter que salvar o modelo em algum lugar. Nesse caso, como o modelo não era tão grande, eu conseguia salvar os pesos. E aqui só o que eu tava printando, né? Então é bonitinho e tal. O treino, a validação, aí aqui a loss e o MCC, aí dá pra ver que tá aumentando. Uhum. É interessante ver também que... Como é que fala? Não tá overfitado. Então, o MCC, né, a métrica de treino, ela tá bem próxima da métrica de validação. Então, esse aqui é um ótimo sinal. E aí, só uma coisa interessante, se você tiver, por exemplo, uma métrica de treino de 99.9 e uma validação de 95, isso é um mau sinal. Uhum. É melhor você ter um treino a 96 e uma validação a 95 do que um treino a 99 e uma validação a 95, entendeu? Porque quer dizer que seu modelo tá overfitando. Sim. Aí eu faço isso para todos os folds e tal, e aí vou treinando. E aí todos os modelos, mais ou menos, eles tiveram o mesmo resultado. E aí aqui eu pego os dados de teste, e aí para pegar os dados, e aí a partir dos dados de teste, eu vou pegar um data frame aqui das predições, e eu vou rodar todos os modelos para cada dado de input, e aí eu vou pegar o majority voting, né? Que é basicamente, eu pegar aqui o most common, então eu tô pegando o majority vote, para pegar o que os modelos estão concordando ou discordando. E é basicamente isso que eu fiz, e com isso eu consegui ganhar o desafio. É um código bem longo, né, pessoal? Vocês podem ver aí em casa, mas além da gente ter essa aula, né, a explicação aqui do Felipe, eu incentivo vocês a irem lá no GitHub do Felipe, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida em algum ponto, copia e cola aquele ponto, joga numa rede, joga num LLM aí no ChatGPT, no Google Gemini, no Claude, e pede para ele te explicar, que ele vai saber te explicar detalhe por detalhe de cada ponto, de cada linha do código. Hoje em dia a gente tem essa facilidade que na época que você fez não tinha isso. Né? Não. Não, pô, eu fiz isso tem uns 4 anos. Assim, claro, tinha muito conteúdo na área, mas nem tinha Hugging Face praticamente. Voltando pro nosso papo aqui, você tem mais alguma dica que você pode dar pro pessoal falando sobre exatamente criar o portfólio deles? Olha, eu acho que eu falei mais ou menos tudo que eu achava importante. Acho que foca bastante em... Se eu puder dar dica de entrevista, eu acho que quando você estiver entrevistando, foca bastante em mostrar entusiasmo, porque você não vai chegar lá para mudar a empresa. Você vai ser um estagiário e você tá lá para aprender. Mas mostra que você tem bastante entusiasmo e que você procura muitas coisas além do básico. Eu não aprovo nenhuma pessoa de entrevista se a pessoa só faz o básico. Então, a pessoa fez um projeto, às vezes o pessoal vem da mesma faculdade que eu, e eu sei os projetos que eles fazem. E eu sei até onde o professor vai. Então eu pergunto, beleza, você viu até aqui, mas isso daqui que o professor não falou, você foi buscar? E a galera que não vai buscar, eu não quero para trabalhar comigo, porque nessa nossa área, a informação chega a todo momento. Então se você ficar esperando a informação chegar em você não vai saber nada do que está acontecendo. E como a gente trabalha com a parte mais estado da arte, a gente precisa de gente curiosa que vai lá e motivada para ir lá buscando a informação e propondo coisa nova na empresa. Então mostre essa empolgação e essa motivação para estudar não só o que é passado na aula, e tipo, se vocês estão escutando esse vídeo, quer dizer que vocês estão interessados em saber mais coisa, em fazer mais coisa, né? Então esse eu acho que é um bom ponto de partida. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Felipe, pela sua participação aqui no nosso Hipsters Portfólio Dev. E você aí de casa, né? Como eu falei, vai atrás, como o Felipe falou também, né? Vai atrás, se interesse mais, vai lá no GitHub dele, dá uma olhada nas coisas, vai em outros lugares. Se você se interessou,
pensa em trabalhar com isso, né, com engenharia de machine learning no futuro, a gente tem todas as formações da Alura, desde o básico ali de machine learning. Se você não entendeu nada disso aqui, tem as formações desde o zero, literalmente do básico, para você começar a criar os seus projetinhos mais básicos, jogar no seu GitHub, depois projetinhos um pouco mais avançados, depois você vai entrar no Deep Learning, que vai fazer projetos ainda maiores, e aí vai ter coisa de Keras, né, como a gente mencionou, vai ter coisas de PyTorch, vai ter basicamente toda essa área. Mas se você quiser ter uma coisa um pouco mais oficial, tem também a faculdade aqui do nosso grupo, a faculdade FIAP, que você pode fazer ali uma graduação nessa área, né, de machine learning, de inteligência artificial. Você pode fazer uma pós-graduação nessa área também. Tem cursos para todos os gostos, né, a vontade do freguês, basicamente. Então, a gente tem muitas coisas nesse Aluraverso. E a gente tem também o projeto, o techguide.sh, que ele mostra mais ou menos um guia de carreira, né? Você que não sabe nada de nada, você vai conseguir ali seguir desde o nível 1, do zero, né? A gente segue a ideia do profissional em T, que você vai se aprofundar em uma coisa, mas você tem que conhecer outras coisas ao redor também. E tem lá o Tech Guide sobre a carreira em Machine Learning e Inteligência Artificial, que eu espero que possa te ajudar também, além de desafios no 7 Days of Code, enfim, tem muita coisa aqui no nosso mundo da Alura. E não deixe também de seguir o podcast do Felipe, o Vida com IA. O que você fala lá, Felipe? Eu explico basicamente tudo, assim, claro, não tudo, mas assim, eu explico desde o algoritmo mais simples, sei lá, Random Forest, Decision Tree, regressão linear e tal, até algoritmo mais complexo, né? MLP, RNN, CNN e os algoritmos de Transformers. Eu, particularmente, gosto de gravar mais episódios sobre o estado da arte. Então, sei lá, sai um paper hoje ou semana passada e eu gosto de gravar sobre esse paper e eu tento descomplicar, né? Falar sobre quais são as motivações por trás do paper. É até legal que às vezes eu consigo prever algumas coisas que acontecem, tipo falando, a galera tá fazendo isso, então eu imagino que o futuro vai ser isso. Então, sei lá, mixture of experts, o que tá por trás do GPT-4, o Mistral, eu gosto de falar mais disso. Mas tem coisa mais simples também. Os últimos episódios é mais complexo, mas eu tento simplificar, mas os primeiros episódios é mais simples. E tem também entrevista com CEO, CTO, falando sobre a aplicação também, então é bem legal. Excelente. Então sigam lá e também sigam o nosso podcast, o Hipsters Fora de Controle. Ele está no mesmo feed do hipsters.tech, né, o maior podcast de tecnologia do Brasil. O Hipsters Fora de Controle está no mesmo feed e é liberado toda sexta-feira com as novidades do mundo da inteligência artificial e também com convidados. E o Felipe participou lá já algumas vezes, então você pode dar uma olhada lá nas participações dele também. Então vão lá, se inscrevam, dá um joinha, dá uns 5 estrelas aí no Spotify, no Apple Podcasts, em ambos os nossos podcasts aqui. E valeu, pessoal. Até o mês que vem em mais um episódio aqui do Hipsters Portfólio Dev. Tchau, tchau. Valeu.